Boa noite, telespectadores. Estamos novamente aqui na Bariátrica Clean, em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, bem em frente aqui ao Iguatemi, esta clínica maravilhosa que trata a obesidade como uma doença, que ela é, e todas as suas consequências também. E para isso existe aqui uma equipe multidisciplinar. Dentro desta equipe tem uma especialidade muito importante, que é a endocrinologia. E a especialista está aqui conosco, a doutora Juliana Souza Pires, que vai nos falar um pouquinho da importância da endocrinologia, o que é endocrinologia, né? Muitos sabem, outros não, né? Mas também alguns já sabem que estão obesos e vão, eu tenho que ir no endocrinologista, não é? Então, doutora Juliana, muito bom tê-la conosco aqui. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite dessa entrevista. Bom, a endocrinologia, então, ela é uma especialidade que visa o tratamento de doenças relacionadas às glândulas do nosso corpo e aos hormônios que são produzidos nessas glândulas, né? A obesidade é considerada uma doença endócrina, o tecido adiposo é considerado um tecido endócrino, produtor de diversas substâncias, e por isso a obesidade também, então, é uma doença da nossa área, né? Muitos pacientes acabam procurando o endocrinologista para auxiliar na perda de peso ou para saber se tem algum problema hormonal que gere esse aumento de peso. Bem, doutora Juliana, então poderia-se dizer que o tecido adiposo produz algum tipo de hormônio? Sim, poderia-se dizer. Já se sabe que há essa produção de hormônios no tecido adiposo. Se sabe, inclusive, que depois que há a produção e o aumento da célula adiposa, né, mesmo que o paciente perca peso, essa célula adiposa ela fica como num estado de latência, então tem que para se manter o peso é mais difícil depois, né? Mas com tratamento adequado, com acompanhamento adequado, é possível, sim, manter o peso estável. Bem, doutora Juliana, além desse hormônio ou hormônios produzidos pelo tecido adiposo, pela gordura, né, quais são os outros hormônios ou órgãos, né, do organismo que poderiam predispor ou produzir, né, substâncias que provocam obesidade, né? A tireoide, as pessoas, não sabem muito bem às vezes o que é, mas sabem que, né, pode ter a ver com tireoide, e outras, né, já vêm dizendo, eu quero ver se eu tenho problema de tireoide, que eu estou acima do peso, não consigo emagrecer, né? Então, que tu falasse um pouquinho para a gente sobre a tireoide e outras possíveis causas, né, de obesidade. Bom, a tireoide é uma glândula que fica bem aqui, na base do pescoço, né? Ela produz alguns hormônios importantes para o nosso metabolismo e ela, sim, é considerada um grande vilão das pessoas de forma errada, né? Como causadora de obesidade. As pessoas, elas sabem que tem um tipo de doença que engorda, um tipo que emagrece, e acabam se agarrando a essa doença que engorda, né, teoricamente, que na verdade a gente vai falar que não engorda, acabam justificando uma obesidade, às vezes, de um grau já elevado, né, a problema tireoidiano. Na verdade, o que acontece é que quem tem realmente problema de tireoide tem uma retenção hídrica, tem uma retenção de líquido no corpo. A gente chama que fica edemaciado, né? Fica com um edema difuso pelo corpo. E isso, no máximo, vai levar a um aumento de 3 a 4 quilos. Então, ninguém tem 100 quilos porque tem problema de tireoide, né? Ninguém tem 120 quilos porque tem problema de tireoide. No máximo, um pouco de inchaço disseminado pelo corpo, que, com o tratamento, reduz completamente. E era isso. Então, um paciente que tem hipotireoidismo, que é a doença em que a glândula funciona menos e produz menos hormônio do que deveria produzir, causa essa retenção de líquido, mas no momento em que a gente usa a medicação, que é o hormônio tireoidiano em forma de comprimido, a tireoide ela não sabe mais que ela está com esse problema, né? Então, ela não tem nenhuma manifestação clínica por isso, muito menos o excesso de peso. Então, no momento em que o paciente trata e atinge níveis normais de hormônio tireoidiano no corpo, ele não tem mais justificativa para ter nenhum quilo a mais relacionado ao problema da glândula dele. Existe o hipertireoidismo, que é o excesso de
hormônio tireoidiano na circulação, e pelo aumento do metabolismo gerado por esses hormônios, pode haver sim a perda de peso. Por que eu não posso, então, tomar o hormônio da tireoide para emagrecer, né? Aumenta, acelera o metabolismo e pronto, né? Está resolvido, né? Então, por que a gente não pode fazer isso? Bom, primeiro que não é só pelo excesso de hormônio que há o emagrecimento no hipertireoidismo. Mas vamos dizer que fosse, né? Existem diversas complicações relacionadas ao excesso de hormônio tireoidiano na nossa corrente sanguínea, principalmente as complicações cardiovasculares. Arritmias cardíacas são comuns em pacientes com excesso de hormônio tireoidiano. Fibrilação atrial é uma arritmia que às vezes necessita que o paciente vá na emergência, taquicardia supraventricular, né, fazer procedimentos, fazer uso de medicações endovenosas de urgência, desencadeados, então, por excesso do hormônio tireoidiano. Principalmente, as complicações cardiovasculares são as mais graves e as que, com certeza, fazem com que a gente não prescreva isso como um tratamento de obesidade. Não há essa indicação. Então, pode causar problemas de coração, acelerar coração, mudar o ritmo, subir pressão. E eu considero isso realmente uma coisa muito grave, no sentido de que, às vezes, o paciente obeso pode ter aquelas placas de colesterol nas artérias, né, do coração, entre outras, né? E, quem sabe, até ter um infarto tomando por conta própria, né? Porque o médico não irá prescrever, mas realmente isso não pode ser feito assim por conta própria ou, né? Eu ganhei uma dose lá da doutora porque eu tenho hipotireoidismo, então vou tomar mais um pouquinho para acelerar mais, né? Então é perigoso. Com certeza, é perigoso. A automedicação, ela é muito perigosa. Não só com hormônio tireoidiano, mas com diversas outras medicações que a gente sabe que tem um monte de problema relacionado. Anti-inflamatórios, gerando úlceras, problemas renais, né? O hormônio tireoidiano, ele não é isento de problemas. Nenhum remédio é isento de problemas, né? Paracetamol em excesso pode levar à insuficiência hepática. Então, os pacientes têm muito isso, assim, de o meu vizinho, de o meu amigo, alguém que eu conheço está utilizando e para ele deu certo, então eu vou tomar também. Não, as coisas não podem funcionar dessa forma, né? Existe, sim, risco de arritmia. Se o paciente tem, por exemplo, vamos dizer, ele tem um trombo dentro do coração, dentro do átrio. E ele Trombo. Um coágulo dentro do coração. E ele desencadeia uma arritmia que faz com que o coração dele bata de uma forma irregular e esse coágulo se desprende e vai lá para o cérebro, pode causar um AVC. Não é mesmo? E isso ninguém fala, né? Então, as pessoas não podem se automedicar. Isso é um alto risco. Bem, então está aí, não é, sobre a tireoide, né? A doutora Juliana aí já explicou direitinho. E tem algum outro hormônio ou órgão que possa estar também relacionado, quem sabe, ao aumento de peso? Existe uma doença chamada doença de Cushing, né? Que é uma doença relacionada à obesidade. Pode ser a causa de obesidade. Então, é um aumento dos corticoides, né? A gente está acostumado a ouvir, agora mais com Covid ainda, né? Tomar corticoide. São corticoides sintéticos. O nosso corpo tem uma glândula chamada suprarrenal, que fica em cima do nosso rim, e que ali há a produção dos corticoides naturais, os corticoides do nosso corpo. E, às vezes, acontece um aumento dessa glândula, um nódulo, alguma coisa que produza a mais o hormônio nesta glândula, ou um estímulo lá na hipófise, que é uma glândula dentro do nosso cérebro, que estimula essa glândula a produzir mais os corticoides, e isso leva a um aumento de peso, leva a um desenvolvimento do diabetes, leva a um desenvolvimento de hipertensão arterial, né? E o quadro clínico funciona, então chama mais atenção a questão do peso, estrias violáceas, geralmente maiores do que 1 centímetro de diâmetro, formação de tecidos de gordura também na região da nuca, que a gente chama de giba, né? Uma fraqueza proximal, uma fraqueza para se agachar, não tem força para levantar, mas é uma doença rara, não é uma doença do nosso meio, né? Então a gente
não é uma coisa que a gente veja todos os dias ou todas as semanas nos consultórios. Não são casos comuns. Geralmente, as principais causas de obesidade são as causas metabólicas mesmo, causas familiares, causas alimentares, de maus hábitos, né? E os pacientes acabam não conseguindo converter isso sozinhos e acabam daí vindo procurar ajuda médica, nutricional, da equipe multidisciplinar para ajudar na perda de peso e na retomada da saúde. Bem, doutora Juliana, falaste aí em causas familiares, né? A gente vê que, às vezes, assim, o pai é obeso, a mãe é obesa, o filho é obeso, né? E alguns não são, mas a criança se torna obesa. Então, qual é o problema de uma criança que já é obesa, né, por essa tendência familiar, ou às vezes até como herança de maus hábitos, né, não só uma predisposição, daquela criança que, na verdade, não era obesa, mas acaba na adolescência aumentando de peso. Por que isso acontece? E por que essas crianças ou o adulto, né, quando já é obeso desde criança, tem tanta dificuldade para emagrecer do que aquele que engorda depois, não é? A obesidade infantil é uma pandemia, né? Tanto quanto o coronavírus. Todo um planeta, principalmente nos países mais desenvolvidos, que são aqueles que têm mais fast food, né? Mais essa oferta de refrigerante, de alimentos açucarados. É um horror o que está acontecendo com as crianças. Claro que existe a questão genética de genes relacionados a isso, porém, a gente sabe que pais obesos comem comidas que não são as mais adequadas para uma criança. E a criança acaba desenvolvendo a obesidade. A jovem, né? Então, tem crianças de 8, 9, 6 anos que são acompanhados por pediatras e que são colocados naquelas curvas de crescimento e são vistos que estão muito acima do seu peso. E, às vezes, a gente vai revisar com os pais e acaba perguntando sobre alimentação e os pais dizem, não, só come bolacha, só come salgadinho, só come lanche. Mas como uma criança de 6, 7 anos só come isso? Quem que vai no mercado? Quem que oferece a comida nessa casa? Quem que cozinha nessa casa? É essa criança? Porque daí a gente ameaça a criança. Mas, né, de que forma isso vai dar certo se a criança abre o armário que tem dentro não é o adequado, né? Essas crianças que são obesas desde jovem, elas têm um grande problema no crescimento, que é uma coisa que também não é muito falada, né? A obesidade, ela causa o fechamento das epífises ósseas antes. As epífises ósseas são aquelas partes do crescimento, onde há o estirão de crescimento. E acabam que crescem menos que os mais baixinhos do que seria se não fosse obeso. Isso é um problema, às vezes, até para autoestima. Porque daí, mas como é que pode? O pai e a mãe são altos, ele tem um irmão magro que é alto e ele não cresceu. Pois é, mas daí a gente vai olhar lá na infância e qual era o peso dele, né? Como é que foi o desenvolvimento? Então, o importante é deixar, desde a infância, bem estabelecido esses hábitos de vida saudável. A questão dos tablets, dos celulares, né? São coisas que prejudicam muito o desenvolvimento das crianças, principalmente o físico, porque não fazem mais atividades físicas, né? Não vão para a rua, não correm. Claro, tem a violência, tem muito mais coisa. Mas também tem o comodismo da família, de ser muito mais fácil deixar a criança entretida na frente de uma tela, que deveria ser vista 2 horas por dia, né? Do que colocar numa escolinha de natação, de futebol, ou deixar correr, ou enfim, ir na academia, né? Então, isso também é bastante importante, desde a infância, estimular os hábitos de vida saudáveis. E, para isso, os pais têm que ser o exemplo. Não adianta ter um pai obeso, uma mãe obesa, e estimulando uma criança a ir na academia se eles não vão, uma criança a fazer uma dieta se eles não fazem, né? A gente tem que se colocar como espelho das crianças. Essas pessoas, elas têm muito mais dificuldade de emagrecer para sempre, porque elas foram criadas com maus hábitos, né? Os adolescentes, às vezes, eles engordam um pouco no início da adolescência, mas eles fazem um estirão de crescimento, e daí isso acaba passando, né? Ou eles logo já viram que os amigos daí não são tão obesos, resolvem fazer atividade física, começam a namorar, mas eles não têm aquele costume de terem sempre sido acima do peso. E daí fica um pouco mais fácil, menos difícil. Então, gente, olha só.
fica a dica para você aí, né? Consulte, né, a doutora Juliana aqui na Bariátrica Clean, venha fazer uma avaliação, ver se tem problema hormonal ou não, e aí, né, poder tomar a melhor conduta aí junto com toda a equipe multidisciplinar aqui. E a gente agradece então, né, a doutora Juliana por estar trazendo aí todas essas informações tão importantes. Obrigada. Eu que agradeço, a gente está à disposição, lembrando que o tratamento é sempre individualizado e cada pessoa vai ter a sua indicação. Viver